Sunday Bloody Sunday foi lançado em 21 de março de 1983 e retrata um período bem triste da Irlanda contra a Irlanda do Norte, a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. Ela foi um sucesso, obviamente, da banda U2, retratada pelo Bonovox, que vocês estão vendo nessa imagem. O que ela retrata em si? Reparem nesse mapa que a ilha da Irlanda, o norte dela, pertence ao Reino Unido. E o que seria o Reino Unido? País de Gales, Escócia, Inglaterra e Irlanda do Norte. Quais são as diferenças da ilha? Assim, ao norte, protestante britânica. A maioria o que é protestante britânica, enquanto que o restante da ilha é o que? Católica irlandesa. Após a Segunda Guerra Mundial, o Império Britânico ele perde protetorados, perde países, colônias, né? O exemplo é a Índia. Perde então poder. Por conta disso, em 49, a ilha em si, né, a Irlanda, ela consegue sua independência. A República da Irlanda é de maioria católica. O norte, não. O norte, por ter maioria protestante de origem britânica, continua sendo que pertencendo ao Reino Unido. Daí começa esse problema. Daí começa, então, a origem que a gente está discutindo aqui da própria música, né, da Sunday Bloody Sunday, que foi um evento que aconteceu, foi uma manifestação em 1972, e que o exército britânico ele assume a repressão contra as manifestações da tentativa, no caso, de anexar a Irlanda do Norte ao total da ilha, ao total à República da Irlanda. Qual era o problema? Que existia uma minoria católica na Irlanda do Norte que não conseguia acesso à política, não conseguia acesso à economia de maneira geral. Existia então um preconceito aos católicos que viviam na Irlanda do Norte. E havia, então, manifestações. Em 72, que é a origem da música em si, acontece uma manifestação e o exército mata algumas pessoas. É o tal do Domingo Sangrento. Em 69, nessa imagem mostra assim, o soldadinho britânico, né? Em 69 que o exército ele começa a agir realmente. Lembrando que foi em 72 que é o Domingo Sangrento. Começa a agir contra quem? O IRA. O IRA, ele é um grupo paramilitar que ele tenta anexar a Irlanda do Norte ao total da Irlanda. Esse processo todo acontece o quê? Diversas mortes, acontece diversos atentados terroristas, e que faz com que seja um período muito triste da Irlanda, né, Irlanda do Norte. E a gente pensa o seguinte, que é algo muito recente, poxa, mas 1969 é muito recente nessas datas, olha só que interessante. Somente em 98, Copa do Mundo de 98 estava rolando, que aconteceu o processo de paz. E o IRA, de certa maneira, ele assina esse processo de paz, ele começa a diminuir suas atividades. Mas no total, desde seu surgimento, mais de 3.600 pessoas morreram nessa tentativa de anexar a Irlanda do Norte à totalidade da Irlanda, da República da Irlanda. E é um processo realmente muito triste você pensar que algumas coisas que a gente... Poxa, mas olha só, atentado terrorista no Reino Unido. O IRA, então, o grupo terrorista, ele somente termina, ele finaliza sua atividade somente em 2005. Olha só, 98, Copa do Mundo rolando. E de repente, somente em 2005, o grupo ele recebe uma forma, ele é anistiado, alguns líderes dele, e acabou o processo como um todo. Em 2007, a Irlanda do Norte continua ainda pertencendo ao Reino Unido, porém, os católicos, que são uma minoria, eles começam a ter alguns direitos, então, políticos e econômicos. Essa imagem é do parlamento da Irlanda do Norte,
que ele começa então a ser dividido entre católicos e protestantes. Isso é uma coisa interessante, porém ainda existe uma disputa entre católicos e protestantes. Eu sempre falo o seguinte, que não existe, realmente não existe, existe, existe um fundo político, ok, disputa, religioso, mas geralmente uma questão econômica também. E a Irlanda do Norte, por que a Inglaterra, o Reino Unido, não devolveu ou não deixou a Irlanda do Norte com a República da Irlanda como um todo? Questões econômicas, acesso ao Mar do Norte, que tem petróleo, uma passagem que é importante da ilha ali, do mar. Então, assim, existe o fundo religioso? Existe o fundo religioso, porém, geralmente é o fundo econômico que impede que alguns países deem total autonomia a determinado território. Vai ressaltar também que a própria Inglaterra, o Reino Unido, né, ele tem uma ilha próxima à Argentina, que eles chamam de Falkland, enquanto que os argentinos chamam de Malvinas. Nisso daí é por quê? Porque tem petróleo nessa ilha, então a Inglaterra não vai devolver assim. Da mesma forma, a Irlanda do Norte é uma região rica, é uma região que tem uma maioria britânica. Para finalizar essa parte da Irlanda do Norte, essa busca de independência, o que o Reino Unido fez? Deu maior autonomia. Assim também como tem no vídeo que eu produzi sobre a região da Catalunha, a da Espanha, que permite o quê? Olha, eu não vou te dar esse território, você não vai ter autonomia, você não vai ser um país, mas vou te dar uma autonomia política. Acontece uma paz? Acontece realmente. Porém, ainda existe manifestações dos dois lados, tanto os católicos quanto os protestantes, fazendo manifestações em dias específicos de vitórias, que marcam determinadas passagens históricas dele, que é como se fosse uma afronta entre outros, né? Um determinado dia é o dia da vitória católica em determinado processo. Aí se faz uma manifestação, e assim também o protestante, ok? Mas é somente isso? Não. No Reino Unido também tem a Escócia. A Escócia, ela também tentou a sua independência. Porém, ela tentou a partir do quê? Do voto, de um plebiscito. Ela não conseguiu. As pessoas, né, votaram contra a independência da Escócia em relação ao Reino Unido. Aconteceu em 2014. E novamente é o quê? Reparem nesse mapa. Tanto a Escócia quanto o norte da Irlanda, ela é o que, para a importância econômica, ela tem o que? Petróleo. É o chamado Mar do Norte. Por conta disso, existe uma dificuldade muito grande em permitir que esses territórios, né, que têm uma cultura bem diferente, tenham autonomia de maneira tão fácil. Mesmo assim, foi feito em 2014, recente, né, a Copa do Mundo, como exemplo, no Brasil estava acontecendo, eles votaram e não teve uma maioria para a sua independência, também questões econômicas, né? A Escócia ter sua independência equivale a uma tentativa de separar, ok? Mas vai perder benefícios, né, com a moeda forte do Reino Unido, né, a Libra e outras coisas, ok? Abraços e até a próxima.